Olá, querido irmão, querida irmã, sejam bem-vindos a mais um programa Verbum Domini. E hoje falaremos sobre o Evangelho do 26º domingo do tempo comum. O Evangelho desse domingo se encontra em Marcos, capítulo 9, versículos de 39 a 43, 45 e de 47 a 48. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Querido irmão, esse Evangelho do 26º domingo do tempo comum traz palavras bastante duras de Nosso Senhor. Mas no seguimento a Cristo, nós precisamos compreender que o anúncio do Evangelho e o comprometimento que cada um de nós deve ter com essa palavra que toca a nossa vida e que transforma toda a nossa realidade, não pode ser uma realidade parcial, mas deve atender a toda a integridade da nossa vida. Nós precisamos viver o Evangelho de maneira íntegra, anunciar a Cristo de maneira íntegra, não apenas parte daquilo que o Senhor disse ou do que o Senhor fez. Até porque o Evangelho, a palavra que nós anunciamos, não é uma palavra humana, é muito mais do que simplesmente uma palavra dita. Aliás, é uma palavra dita, mas uma palavra dita desde toda a eternidade pelo Pai, que na força do Espírito Santo se concretiza na nossa vida, se concretiza na nossa realidade. A palavra de Deus encarnada, que é uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo dessa forma, nós não podemos ter o monopólio dessa palavra. Nós anunciamos sim Jesus Cristo porque recebemos dele essa missão, mas podemos encontrar outros que falem de Jesus Cristo. Façamos a nossa parte e, na medida do possível, confiemos também a esses irmãos a palavra que nos foi concedida e confiada pela Igreja. No decorrer do Evangelho, Nosso Senhor fala também sobre a caridade fraterna daqueles que ajudam, daqueles que dão sequer um copo de água para os que anunciam o Evangelho. Esse ato é tido como um ato para com o próprio Cristo. Aqueles que vos ouvem, a mim ouve. Então, a nossa palavra não é uma palavra nossa, é uma palavra que vai muito mais além do que podemos imaginar, porque é o próprio Cristo que nós anunciamos. Por fim, o escândalo que o Senhor Jesus fala, que nós precisamos fugir dessas ocasiões, nos revelam, sobretudo, o nosso comprometimento com o reino de Deus, que deve ser para nós, em primeiro lugar, uma oportunidade de testemunhar o nome do Senhor, de testemunhar tudo aquilo que Ele nos ensinou e realizou no meio de nós, para que a nossa vida seja de fato um Evangelho vivo para os nossos irmãos e não sejamos capazes de conspurcar essa verdade do Evangelho com uma vida indigna do Senhor, fazendo com que a palavra do Evangelho seja colocada em descrédito, mas que vá ao encontro justamente desses pequeninos, para levantá-los, para erguê-los, para colocá-los à altura do Evangelho de Cristo, testemunhado com a nossa vida.
que a Virgem Maria nos ajude a colocar em prática essa palavra, para que no fim da nossa vida sejamos, mesmo que indignos, agraciados com a palavra de nosso Senhor. Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que para vós foi preparado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.